Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta de paz para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras, raquíticas. Nunca vi tamanha fealdade. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Voltei a dormir e tive outro sonho pesadelo. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. Por meio desses sonhos, Faraó, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, um ciclo econômico de prosperidade. Depois virão 7 anos de fome, carestia extrema, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no país do Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns construídos nas cidades, nas províncias, sendo tudo controlado pelo Senhor, ó rei, ó Faraó. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Portanto, Faraó, recomendo ao Senhor o seguinte: vamos migrar do estado unitário para o estado regional. O cenário atual é o seguinte: todos os poderes estão concentrados no Senhor, e o Senhor fica concentrado e estabelecido na capital. O Senhor não conhece no detalhe os problemas das regiões longínquas. É prudente que o Senhor descentralize funções administrativas. Vamos migrar para o estado regional. Todo o poder continuará com o Senhor, com certeza. Só que o Senhor deverá nomear um vizir para
administrar os governadores que governarão as províncias. Precisamos dividir o território do país e constituir províncias, governos locais, e que esses governadores prestem contas a um grão-vizir nomeado pelo Senhor. E esse grão-vizir prestará contas de toda a economia do Egito para o Senhor, ó Faraó. Descentralizar e descentralizar funções administrativas é necessário, ó Faraó. E é José participando do constitucionalismo e desenvolvendo uma política econômica no Egito que favoreceu o desenvolvimento de megaprojetos em larga escala. Todas as províncias construindo os seus silos, os seus armazéns de cereais. Bíblia Sagrada e Augustinho Paludo, Administração Geral e Pública. Vou insistir, vale a releitura. Os projetos grandes ou pequenos, simples ou complexos, não são exclusividade do mundo moderno. Torre de Babel e José do Egito. Também não são exclusividade das empresas ou dos governos, mas estão presentes em nossas vidas bem mais do que podemos imaginar e, com frequência, fazem parte do nosso dia a dia. Projetos são iniciativas únicas, com começo e fim definidos, para se atingir alguma meta ou objetivo. Podem ser tão simples como o projeto de passeio para o final de semana, ou tão complexos como os projetos da NASA para lançar um foguete para passear no espaço. Atenção! A finalidade de todo projeto é alcançar o resultado positivo previamente estabelecido, o objetivo do projeto. No contexto histórico e antropológico, a construção de grandes obras de grande impacto foi realizada mediante a técnica de projetos. São exemplos clássicos a Torre de Babel, a construção dos armazéns por todas as províncias do Egito sob a administração de José, o grão-vizir do Egito, na época da dinastia Ixa. As pirâmides do Egito, as pirâmides maia, as muralhas da China, os castelos reais em diversos países, enfim, etc. e tal. Esses marcos históricos exigiram planejamento, recursos e técnicas de gestão, execução e controle. Lemos a introdução e o tópico Características e Conceitos. Capítulo 2, Gestão e Gerenciamento de Projetos, do livro Administração Geral e Pública, do professor Augustinho Paludo, editorial Juspodium, 4ª edição, revista e atualizada.